Nessa nossa aula, nós vamos falar sobre a linguística e a psicanálise. Até o momento da morte de Freud, nós tivemos a psicanálise andando de uma forma única, né? Vamos dizer assim, por um trilho apenas. Mas a partir da morte de Freud, né, seus vários seguidores começaram, então, a fazer derivações a partir dos três aspectos, né, que é justamente o inconsciente, né, que foi uma das pedras fundamentais da psicanálise, que é uma das pedras fundamentais, o inconsciente, a importância do complexo de Édipo e da sexualidade, e também a questão do recalcamento. Então, esses três pilares que foram colocadas como Freud como base da psicanálise foram mantidos, mas os seus seguidores, então, desenvolveram pesquisas mais específicas, né, em cada uma das suas áreas e desenvolveram, então, formas clínicas diferentes daquela que Freud vinha usando ao longo da sua vida e do desenvolvimento da psicanálise. Então, nós criamos, né, nós sabemos que nós temos 7 escolas de psicanálise. E a única que buscou na linguística uma base para a sua clínica e para o seu desenvolvimento, aprofundamento, foi a escola francesa, representada por Jacques Lacan. Então, para que a gente possa entender, né, como a linguística veio fazer parte da psicanálise, nós vamos ter que fazer um passeio pela estrutura, né, pela estruturação da psicanálise lacaniana, da psicanálise da escola francesa. Então, nós temos aqui como bibliografia para esta aula, né, assuntos sobre estruturalismo, né, sobre a linguística e também sobre Lacan. Então, os principais trabalhos de Lacan, os seminários, os escritos, outros escritos, e alguns textos, né, que estão avulsos, eles foram os principais utilizados para que nós pudéssemos desenvolver esta aula. E nós temos como objetivos principais a transmissão da psicanálise, reconhecer que a psicanálise em geral e a lacaniana em particular, né, as escolas, são a teoria de uma prática, compreender como a linguística faz a interface com a psicanálise, introduzir, então, o ensino de Lacan e a apresentação dos conceitos psicanalíticos em linguagem clara e didática. Para que a gente possa fazer a base desse nosso caminho, nós temos que observar alguns pontos, né? Esses pontos, né, o primeiro, né, a questão das relações entre a psicanálise e o fenômeno da linguagem, que nós encontramos desde os primeiros trabalhos de Freud. E isso fica muito claro quando ele faz, então, o seu trabalho mais importante, que foi escolhido como o início da psicanálise, que é a interpretação de sonhos, né? Então, a questão das relações entre a psicanálise e a ciência da linguagem não tem um conteúdo específico antes de Jacques Lacan. Por quê? Porque, estranhamente, né, foi a indiferença que Freud manteve em relação à linguística, apesar de Freud ser contemporâneo dos linguistas famosos, né, de Saussure, de Jacobson e outros, né, que foram importantes naquela época para a estruturação dessa ciência, né? Então, isso ocorreu, aliás, porque a linguagem, né, ela tinha uma utilização para a psicanálise freudiana de língua alemã, mas que tinha como objetivo principal a compreensão, né,
das teorias freudianas como uma ciência, né? Então, a busca de transformar a psicanálise em ciência foi o principal objetivo de Freud, mas a linguística, como ciência da linguagem, foi ignorada por Freud. E ela só foi, então, ter uma significação importante justamente a partir de Lacan. E Lacan entrou no estruturalismo linguístico quando ele aproximou, né, os seus estudos com a teoria de Ferdinand Saussure, quanto com a de Roman Jakobson. Então, esses dois autores, eles foram fundamentais justamente na interface que a linguística veio fazer com a psicanálise a partir dos estudos desenvolvidos por Jacques Lacan. Lacan toma, né, de Saussure a teoria sobre significantes e significados, mas ele faz uma alteração, e essa alteração ela foi fundamental para a clínica psicanalítica, né? De Jacobson, ele encontra a metáfora e a metonímia como pontos de um movimento feito por este autor na aproximação da linguística com a poética. Então, é interessante que Lacan, depois, né, vai colocar a metáfora como o sintoma. Então, ele coloca a questão dos sintomas de psicanálise com a metáfora. Por quê? Porque o sintoma vem substituir o trauma, né, desenvolvido, que a pessoa tem, a criança desenvolve. Então, esse trauma, esse excesso, né, de excitação, ele se transforma, então, nos sintomas, né? Ele também tem os sonhos, né, os atos falhos e a questão também dos brancos, né, que se tem na psicanálise, que é quando o inconsciente se abre e deixa, então, aparecer aquilo que está no seu interior. Então, metáfora e metonímia, Lacan foi buscar como base nos estudos de Jacobson na sua linguística poética, né? Bem, como é que o estruturalismo, né? Falamos em estruturalismo linguístico, né? Então, vamos entender um pouco do estruturalismo para que nós possamos ver como é que Lacan se utilizou desse estruturalismo, né? O estruturalismo é mais um método de análise que consiste em construir modelos explicativos de realidade chamados de estruturas, né? Então, nós vamos observar que, no processo clínico da psicanálise, Lacan desenvolveu modelos, né? E esses modelos, eles buscaram explicar a realidade psíquica dos pacientes que estavam, então, em contato com o Lacan, justamente a partir do consultório, né? Então, por estrutura, entende-se um sistema abstrato, em que seus elementos são interdependentes e que permite, observando-se os fatos e relacionando diferenças, descrevê-los em sua ordenação e dinamismo. Então, nós colocamos isso como uma forma, né, de trazer o ensino da psicanálise, foi o que Lacan fez, de uma forma ordenada, dinâmica, né, e didática, a compreensão dos fenômenos psíquicos. O estruturalismo não é propriamente uma teoria, mas, antes de tudo, um método que Lévi-Strauss trouxe da linguística e introduziu nas ciências sociais com êxito, né? Esse método, o estruturalismo, estendeu-se à economia, à psicologia, à sociologia, chegando, inclusive, ao estudo da administração das organizações, né? Então, vamos ver aqui Lacan e o estruturalismo. Vamos assistir um vídeo sobre isso.
Bem-vindo ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Renato de Freitas. Dunker, você poderia falar sobre estruturalismo e o quanto e como esse modelo influenciou Lacan em sua teoria? Parabéns pelos vídeos. Obrigado pela pergunta, Renato. É uma pergunta vasta, né? Que implicaria passar por toda a obra do Lacan. De fato, o estruturalismo ao lado da dialética são as duas teorias que mais influenciaram a redescrição, a reinvenção da psicanálise de Freud por parte do Lacan. Então, o estruturalismo a gente pode caracterizar como um movimento de pensamento. Ele aconteceu em várias áreas das ciências humanas, mas também fora das ciências humanas. Há um estruturalismo em matemática, né, por exemplo, e que emerge e se populariza a partir dos trabalhos do Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, nos anos 40, final dos anos 40, início dos anos 50, ele começa a trazer para a análise de processos antropológicos, né? Sistemas de parentesco, mitos, depois culinária, formas religiosas, economia, sistemas de nomeação. Ele começa a trazer para a análise desses problemas um método, né? O estruturalismo é sobretudo um método. E na elaboração desse método, ele vai então retomar algumas ideias de vários autores que o precederam, né? A gente costuma falar mais do Saussure, do curso de Linguística Geral, que o próprio Lévi-Strauss diz, bom, essa é a base da coisa, é pensar então os processos sociais em forma de linguagem, como trocas entre significantes, como trocas coordenadas por uma determinada lógica, como trocas que organizam e pensam por nós mesmos, né? Quer dizer, os mitos nos pensam, não somos nós que pensamos os mitos. Então aí a gente tem uma inversão e a introdução do quê? De uma ideia de inconsciente. Além do estruturalismo linguístico, o Lévi-Strauss vai se apoiar e vai incorporar coisas que vêm do Vladimir próprio, que é um leitor, um sistematizador, né, da literatura russa, e ele tenta organizar os diferentes tipos de conto, e isso é trazido para o Lévi-Strauss. Assim, também como elementos da Gestalt, né, da Gestalt teoria, e de um teórico da religião, um pouco lido hoje, mas muito bom, chamado Dumézil, né, que estudou as transformações das sociedades na religião e nas sociedades persas, né, do Oriente Médio e assim por diante. Bom, o Lacan se encontra com esse método e vê nele um grande avanço, uma grande solução para os problemas que ele lia na teoria freudiana, principalmente na teoria freudiana do inconsciente, que ele reputava, a partir das críticas dos epistemólogos, principalmente Politzer e Meyerson, né, reputava a noção freudiana de inconsciente. O inconsciente como um conjunto de representações mentalistas, né, um receptáculo de pulsões, um caldeirão de instintos, aquilo que está assim fora da consciência, aquilo que é pensado a partir desse conceito no Freud decisivo que é o conceito de representação, né? Então, até encontrar o Lévi-Strauss, até a década de 50, tem alguns autores que dizem assim, o Lacan estava muito mais próximo da fenomenologia, né? Da fenomenologia do Karl Jaspers, da fenomenologia que aparece no Minkowski, que se desenvolve no círculo da evolução psiquiátrica ao qual ele pertencia, né? Como neurólogo e como psiquiatra. Mesmo como psicanalista, o Lacan recorre muito mais à teoria do reconhecimento hegeliana do que ao conceito mesmo de inconsciente. Então é só quando ele encontra o método estrutural que ele vai poder, então, redescrever o inconsciente em estrutura de linguagem, né? O estruturalismo, ele se torna um grande movimento, né, que vai incluir, então, Foucault mais adiante, vai incluir o Greimas, vai incluir gente na economia, vai incluir o Barthes na literatura, e que no ano de 1966, segundo um historiador muito bom do estruturalismo, chama Jean-Michel Doss, né, 2 volumes, em 66 o estruturalismo chega ao seu canto do cisne. Ele começa a perceber que há coisas que ficam de fora. Por exemplo, os afetos, por exemplo, um certo entendimento de relativismo cultural, né? Quer dizer, o estruturalismo traz consigo um certo conceito de universal,
que nem sempre a gente pode comprar. O estruturalismo, por exemplo, separa muito fortemente política e cultura. O estruturalismo tem dificuldades para pensar processos ligados ao poder. Enfim, todas essas críticas ao estruturalismo, elas se somam. No caso Lacan, há um certo desconforto com os limites de formalização de conceitos que o estruturalismo traz consigo. Já lá no Lévi-Strauss, nesse texto que eu recomendo muito a vocês, é um texto admirável para você entender todo o estruturalismo do Lacan, chama Estrutura dos Mitos. Né? Estrutura dos Mitos, que está em Antropologia Estrutural 1, é um trabalho onde, por exemplo, o Lévi-Strauss fala em um sujeito impossível. Né? Depois o Lacan vai dizer, é o impossível do sujeito na estrutura, né? É o buraco na estrutura, é o furo no simbólico. Né? Nesse texto também o Lévi-Strauss fala na neurose como um mito, né? O mito individual do neurótico, uma expressão que pode ser do Lacan, pode ser do Lévi-Strauss, mas que reconfigura completamente a nossa psicopatologia. Né? As formas de sofrimento, elas têm uma estrutura de mito. Né? Essa ideia de estruturalizar, então, os tipos clínicos, a relação intersubjetiva, transferência, a relação desejante, a relação à pulsão. Isso vai promover, né, nos anos 53 até 63, o retorno a Freud, que é o momento mais estruturalista no Lacan. Então, a partir de 63, começam a ver essas reformulações e o estruturalismo vai mudando de feição. Mas eu quero crer que essa segmentação que a gente encontra, por exemplo, no Miller, né, Jacques Miller, um comentador do Lacan, que vai dizer assim, tem uma primeira parte fenomenológica, depois vem uma parte estruturalista, depois vem uma parte lógica, depois vem uma parte, vamos dizer assim, de renaturalização, né, com a reentrada do corpo no último Lacan. Essas segmentações, elas são relativamente didáticas, porque elas não cobrem o mais rico da obra lacaniana, que é a permanência de certos modos de funcionar de uma época em outra. É a ressurgência de certos temas que estavam excluídos pelo estruturalismo em outro ponto, mas sem exatamente assim derrogar os princípios de método. Quero crer que o Lacan permanece sim estruturalista até o fim. O método, quando a gente o incorpora, quando a gente faz dele assim a nossa forma de pensamento, não é como um vestido que você compra e muda no magazine. Ele fica no teu pensamento e você acaba tendo que se reconfrontar com ele continuamente. Então gosto de um autor que pode dar uma medida de como Lacan acompanhou o movimento estruturalista e se separou dele no pensamento francês, que é o Alain Badiou, né? L'aventure de la philosophie française depuis dos anos 60, né? Da La Fabrique, e que tem uma tradução aqui para o português pela Autêntica, né? Tradução recente. Um outro autor que ajuda a gente a pensar essa relação tensa, já lá no começo, entre estruturalismo e dialética, é o Vladimir Safad e a Paixão do Negativo, Lacan e a Dialética, que permite a gente entender por onde o Lacan se apropriou e de que forma assim extremamente peculiar ele o fez do pensamento estruturalista, né? Quer dizer, quais seriam as peculiaridades do estruturalismo lacaniano? Primeiro, a introdução da noção de sujeito, né? O sujeito dividido. O estruturalismo recusa essa ideia. Segundo, a introdução de uma noção de objeto que não é kantiana, o objeto A. Terceiro, a compatibilização entre sistemas de formalização e sistemas de desformalização, né? Que o estruturalismo só muito recentemente se deu conta dessa problemática de como ele poderia ser capaz de pensar os seus próprios limites, né? E a sua própria teoria. Quarto ponto, do reconhecimento das trocas, da circulação que vem junto com o estruturalismo e que Lacan absorve até determinado momento, mas depois disso acaba evoluindo ou se transformando em outra direção. Tem aqui um material para você se divertir com o estruturalismo lacaniano. Bem, nós podemos perceber que o ensino de Lacan ele é extenso, né? É complexo, então é necessário muitas leituras, muitos debates
para que se tenha uma absorção deste ensino de Lacan. Mas, para a clínica das 7 escolas, é justamente dos processos mais, vamos dizer assim, produtivos, né? Então, o Christian Dunker, né, que é um psicanalista, um teórico, um clínico famoso aqui no Brasil, ele falou vários termos que são característicos da psicanálise lacaniana, como objeto A, comunicação intersubjetiva, e que nós, ao longo desta aula, não iremos abordar, né? Porque são conceitos que foram sendo desenvolvidos à medida que Lacan foi trabalhando, né? E que chegaram, né, no momento que nós vivemos hoje, no que nós chamamos de ultíssimo Lacan, né? O ultíssimo ensino de Lacan. E que hoje, né, todos os psicanalistas lacanianos se debruçam sobre esse ultíssimo Lacan, porque acredita-se que ele venha a ser um marco revolucionário na clínica psicanalítica. Mas tudo isso passou a partir do momento, né, em que Lacan busca na linguística algumas compreensões, né, e algumas formalizações teóricas para a psicanálise freudiana. Então, nós vamos aqui fazer um intervalo e vamos voltar mais adiante um pouco, falando sobre, então, a linguística, alguns elementos da linguística que foram utilizados por Lacan no seu ensino.